na sua planilha de acompanhamento de estudos é esse seguinte layout, onde você vai ter de maneira fácil e de maneira objetiva todas as informações baseadas nas informações que você alimenta da nossa planilha, certo? Então a gente tem aqui na lateral, nós temos os seguintes botões: início, aqui na lateral esquerda, nós temos os seguintes botões: início, histórico, indicadores, edital, o planejamento e os simulados. Na parte superior da nossa planilha, nós temos todas as matérias que cairão no concurso da Polícia Militar de São Paulo, que são eles: língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, noções de informática, noções de administração pública. Se você tiver algum tipo de dúvida com relação à planilha ou informar qualquer tipo de mau funcionamento ou mesmo desejar entrar em contato conosco para ver mais novidades e promoções e o que mais nós temos a oferecer, você pode entrar em contato conosco via WhatsApp, clicando nesse ícone na parte superior da planilha, ou então clicando aqui na logo da Sirius Concurso. Você percebe também que no canto superior esquerdo nós temos a logo da Polícia Militar de São Paulo, que vai te direcionar para o site, caso você precise de alguma informação acerca do concurso ou novidades, enfim. Adiante nós temos, na parte frontal da nossa planilha, nós temos a quantidade de horas que nós já estudamos, a quantidade de questões que já fizemos, e isso baseado numa meta que vai ser pré-estabelecida por você mesmo. Também nessa parte, o candidato vai poder fazer anotações variadas de acordo com a necessidade dele. Ele pode aqui nessa parte colocar concursos próximos, informações ou anotações sobre próximos estudos que ele deve fazer, enfim, qualquer anotação você vai poder utilizar essa parte para fazer isso. E aí nós temos também aqui o acompanhamento do nosso tempo de estudo, da quantidade de questões que nós fizemos, fazendo um balanço entre acertos e erros. A gente tem também a evolução do candidato, como é que está a evolução do candidato de acordo com os tópicos do edital. E aí nós temos aqui embaixo uma pequena tabela onde mostra o nosso controle de estudos. Nessa tabela vai ser mostrado se existe alguma revisão para que nós façamos hoje, alguma revisão atrasada, enfim. Ele vai destrinchar também as horas de estudo de cada disciplina, aqui língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, noções de informática e de administração pública. Ele vai fazer também um cálculo automático das questões que nós acertamos e que nós erramos. E vai mostrar para a gente, nessa última parte, o progresso no edital. Eu vou ter também aqui uma outra tabela que vai registrar os dias da semana em que você está. Quando você adquire conosco essa tabela, você vai ter uma validação onde você vai colocar o seu nome completo e o seu CPF. Depois de ter feito isso, a sua tabela vai registrar qual foi o dia que você começou a estudar. E isso a gente vai chamar de semana 1. E essa semana vai ser, como você pode perceber aqui, essa semana vai trazer para você todos os dias da semana, e aí você vai poder acompanhar o que você fez em cada dia, quantas horas de estudo você teve, quantos exercícios você fez, e isso nos últimos 7 dias. Aqui ao lado a gente tem um histórico de estudo, onde a planilha vai estabelecer um gráfico para mostrar a sua evolução e para que você consiga entender quais são os dias que você está conseguindo estudar mais, que dias que você está conseguindo produzir mais, enfim. Adiante nós temos o botão de histórico. Adiante nós temos o botão de histórico, onde registrará todo o histórico de estudo que você fez. E aí você pergunta, mas como acontece esse registro desses históricos? É muito simples.
Aqui no início, como eu falei, nós temos todos os botões com as matérias. Eu posso entrar em cada uma dessas matérias e fazer a inserção aqui, ou então eu apenas clico aqui em cronômetro, tá? Então, digamos que eu vá começar a estudar o assunto de razão da disciplina de matemática que cairá no concurso. Então, eu venho aqui em cronômetro. Na disciplina, escolho matemática. A categoria, eu vou escolher aqui entre 3 categorias, se eu vou fazer um estudo, uma revisão ou um exercício. Farei um estudo. Escolho a opção, a categoria estudo, e no subtópico eu escolho o tema do meu estudo. Então eu tenho aqui, vou estudar sobre razão. E aí eu coloco aqui o cronômetro para rodar. Então digamos que eu, baseado no meu material, eu vou começar a estudar agora, enfim. Digamos que eu terminei de estudar sobre razão. Então eu venho aqui, pausar, salvar. Aqui no momento de salvar o meu tempo de estudo, é muito importante que você note o seguinte. Nós vamos escolher aqui se nós queremos ou não revisar esse estudo. Então eu vou colocar aqui que eu não quero revisar e que ele foi finalizado. Quantidade de exercícios que eu fiz. Se você fez algum exercício, você coloca aqui quantos exercícios certos, quantos exercícios errados, quantas páginas do material que eu estudei, eu li do início até o fim. Quantas videoaulas eu assisti. Então eu registro essas informações aqui baseadas no que eu estudei e clico em adicionar. E pronto. Nós temos aqui um tempo de estudo adicionado, certo? Lá no histórico, eu vou ter aqui as informações, eu terei aqui as informações que foram adicionadas por mim. E assim eu farei com cada uma das disciplinas que eu estudar. E o resto, todo o resto, acontecerá de maneira automática. E aí nós temos, isso acontecerá no histórico, a gente vai ter aqui indicadores que vão indicar como é que está o andamento dos estudos. Eu terei aqui também o edital. Aqui no edital eu tenho por disciplina, é muito importante essa parte, pois, ora, se eu estudei matemática ainda há pouco, eu escolho aqui a disciplina matemática, venho aqui em razão, nesse primeiro campo eu vou escolher, eu estudei razão, eu vou dar OK, pronto. Você vê que eu fiz alteração, tá? E já volto e pronto, só isso. Eu fui no edital e coloquei que eu estudei razão, tá? Então, teria também aqui o nosso edital. Planejamento. Aqui em planejamento é onde o aluno ele consegue, através dessa parte específica da nossa planilha, planejar melhor o seu tempo. Então, digamos que eu queira, das 8 da manhã até as 9, estudar matemática na segunda-feira. Então, eu venho aqui, escolho a matemática, de 8 a 8h30, de 8h30 até as 9 horas, pronto. De 9 horas até as 10 eu quero estudar português. Então eu venho aqui, escolho língua portuguesa. E assim você pode fazer um planejamento do seu tempo. Depois de fazer esse planejamento, você consegue, depois de preenchido, né, a gente vê que aqui é a separação de manhã, tarde, noite e madrugada, tá? Depois de fazer isso, você consegue imprimir, tá? Você consegue imprimir o seu ciclo de estudos ou o seu quadro de horários, tá bom? Então, é gerado um PDF para você, onde você consegue acompanhar melhor os seus horários de estudo. Digamos que você, na segunda-feira, você vai tirar o seu horário para o almoço, tá? Mas você vai ficar de 11 horas até meio-dia em almoço. Pronto. Após esse horário, digamos que você queira relaxar, sei lá, jogar um videogame, distrair um pouco, 30 minutinhos só.
E aí, se você clicar aqui, você vai ver que nessas atividades não tem a opção jogar um videogame, não tem essa opção, tá? Então você pode, aqui através do botão de atividades, você pode adicionar essa atividade que você pretende. Então eu vou colocar aqui só PS5, tá? Clique no sinal de mais, sair. E quando você vier, você vai ter adicionado aqui essa nova atividade, tá bom? Então a gente consegue configurar da maneira que nós precisarmos. A última parte aqui nos botões nós temos os simulados, né? Aqui nos simulados você tão somente vai digitar as suas disciplinas, a quantidade de questões que você fez, por exemplo, língua portuguesa, quantas questões? 10 questões. Qual é a banca? Aqui em cima, qual é a banca? Que data que eu fiz esse simulado? Quanto tempo eu gastei para fazer esse simulado? E aí eu vou preencher aqui a quantidade de questões, eu vou colocar o peso da disciplina, eu vou colocar aqui as questões certas e questões em branco, certo? E aí o restante vai ser calculado automaticamente. Então, somente esses campos que aparecem aqui com o número 0, serão calculados automaticamente. E isso é de suma importância para que a planilha consiga fazer o cálculo, certo? Então, nós temos aqui essa parte principal, né? Essa parte, o nosso menu inicial. E aí, a gente percebe que nós temos aqui a questão das metas que nós podemos estabelecer vindo aqui em configurações. Em configurações, nós temos as configurações da tabela, onde nós escolhemos metas semanais, gerar um relatório daquilo que nós já fizemos até aqui, configurar as revisões e personalizar o desempenho. Em metas semanais, é tudo muito simples, tudo muito intuitivo. Eu tenho aqui, ó, semana atual, estou na semana 1, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, vai aumentar para a semana 2 e eu posso escolher metas a cada semana, tá? Então, na semana 1, eu quero fazer 100 questões. E eu quero ter um tempo de estudo de pelo menos 20 horas. Eu coloco aqui 100 questões, um tempo de 20 horas e salvar. Pronto. A minha meta foi adicionada. A minha meta foi adicionada. Aqui na planilha vai aparecer para mim que faltam 20 horas para eu bater essa meta. E faltam 100 questões para eu bater essa meta. De acordo com que eu vou preenchendo a minha planilha, essas informações serão apresentadas para vocês de maneira automática. E é aí que mora o maior benefício dessa tabela para o candidato. Tá? Então ele consegue acompanhar todas as informações aqui, indicadores, a gente tem 2 páginas de indicadores que ele consegue acompanhar, nós temos o edital, planejamento e simulados. Então, em caso de qualquer dúvida, na própria, como já falei anteriormente, na própria planilha, na própria tabela, nós temos como entrar em contato via WhatsApp com o setor responsável e temos também como entrar em contato conosco da CIRS. Esperamos que essa tabela seja muito útil para os seus estudos e boa sorte, bons estudos.